estamos acompanhando esse caso esse que chocou todo o Distrito Federal. E, enfim, quem tomou conhecimento ficou estarrecido com essa situação, com essa brutalidade cometida contra esse jovem de 16 anos de idade que teve a vida interrompida, os sonhos interrompidos diante de um assalto covarde praticado por menores em conflito com a lei. Nós estamos aqui em frente à DCA, os menores ainda seguem internados, viu, Marco Vianas? A previsão é de que até pelo menos 45 dias eles seguem aí recolhidos, aguardando então aí uma decisão judicial. Pode ser que essa decisão judicial saia antes desse prazo de 45 dias, mas eles têm esse período, nesse prazo de até 45 dias, para que a justiça possa decidir aí por uma internação ou não desses menores em conflito com a lei que foram apreendidos, né, pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio contra esse adolescente aí, o Isaac Augusto Vilhena, de 16 anos de idade, crime que aconteceu ali na entrada do parque da 112 Sul com a 113, quando Isaac participava de uma partida de vôlei com os amigos, ainda com o uniforme da escola militar. Ele foi surpreendido por um grupo de adolescentes infratores, um grupo de menores em conflito com a lei, que chegaram então até esse local onde ele e os colegas estavam. Ali eles anunciaram um assalto, um deles armado com faca, chegaram tocando pânico, terror, exigiram os aparelhos das vítimas, subtraíram então o celular do Isaac e também de um outro menor. Após a ação, esses criminosos fugiram com esses aparelhos. O jovem Isaac decidiu correr atrás desses indivíduos na intenção de reaver o aparelho. Viana, foi nesse momento em que ele foi esfaqueado por um dos menores, bem próximo ali à quadra de esportes ali, onde ele estava com os colegas. Ali providenciaram o socorro, mas infelizmente Isaac não resistiu à gravidade dessa lesão que atingiu o peito dele e ele acabou evoluindo a óbito. Os colegas sentiram muito, quem não conhecia o Isaac ficou completamente também abalado. Moradores ali da região ficaram bastante chocados, né, com essa violência naquele local, que de acordo com eles é uma área considerada tranquila, mas alguns moradores chegaram até mesmo a relatar a insegurança, né, a falta de policiamento naquelas imediações. Mas a Polícia Militar reafirma que o policiamento é realizado, é feito um trabalho preventivo com a rede de vizinhos protegidos e diligências, né, patrulhamentos são realizados constantemente no local. Marco Viana, os alunos, os amigos, os colegas do jovem Isaac relataram aí um momento de dor ao retornarem à rotina escolar, Viana, sem o Isaac. Eles chegaram na sala, né, a escola teve todo um cuidado para receber esses alunos, sobretudo a turma do Isaac, né, os que eram da sala do Isaac, aqueles que eram mais próximos ao Isaac. Ali foram realizadas rodas de conversa, ciclos de orações, né, palestras. Alguns estudantes disseram que nem chegaram a estudar direito, que ontem foi dia de muito choro, de muita comoção, né, chegaram ali, agora chegando nessa reta final do ano de 2025, todos muito sensíveis, Viana, né, demonstrando total solidariedade a esse jovem Isaac e a família do Isaac também, né? Ali eles foram devidamente orientados pela direção da escola, que acompanhou esse retorno desses alunos aí, e estão trabalhando para que eles sintam o menor impacto possível, né, diante dessa situação tão grave, tão brutal, que acabou surpreendendo todos com esse triste episódio que resultou na morte do Isaac aí, por causa de um telefone celular. Esses menores ainda seguem recolhidos, aguardando aí, o Marco Viana, uma decisão aí do Poder Judiciário, viu? A gente segue aqui acompanhando. Continuaremos acompanhando um jovem que foi morto de uma maneira tão covarde. Ontem nós conversamos ao vivo com o Tenente Leonardo Braga, que deu detalhes sobre o trabalho da Polícia Militar, não somente ali da região da Asa Sul, mas também do Paranoá, uma ação conjunta entre os grupamentos táticos operacionais que conseguiram localizar e apreender esses menores de idade. Bom,
Nós vamos continuar falando sobre esse caso, Ailton, mas está aqui com a gente também o nosso querido Wagner Relâmpago na tela do DF Alerta. E as atualizações são relacionadas ao tempo que eles podem passar apreendidos ou não. Wagner Relâmpago, uma pergunta bem sincera. Qual a sua opinião sobre o tempo que eles devem ficar apreendidos? Você acredita que, por ser um caso de repercussão, um caso onde toda a imprensa acompanhou o caso, isso pode interferir na decisão ou no empenho da Justiça em manter esses menores de idade apreendidos? Bom dia para você. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos amigos e amigas que estão aí nos assistindo. Marcos, já foi determinada a primeira medida, que é aquela de 45 dias, né? A Justiça, lá no núcleo de atendimento inicial, que é o NAI, que é a audiência de custódia do menor, né? Eles foram ouvidos, deram as informações deles e os três tiveram aquela medida de 45 dias, que é a medida inicial. Depois disso, eles são levados a uma outra audiência, onde o juiz vai decidir a internação, período de internação, a participação de cada um dentro do evento, que culminou com a morte do Isaac. Cada um vai ter a sua participação delimitada e aí as sanções são aplicadas de acordo com isso. Acredito que o menor que deu o golpe de faca, que tirou a vida do Isaac, fique os três, quer dizer, seja condenado, né? É uma condenação de qualquer maneira, a internação por 3 anos. Os outros ali devem ficar 2 anos ou alguma coisa assim. Só que a cada 3 meses é feita uma avaliação psicológica e psiquiátrica, além de todo o comportamento do menor infrator dentro da unidade de internação. É feito todo um acompanhamento, como ele está se comportando. E esse comportamento, se ele está fazendo curso, se ele está buscando se ressocializar, esse menor que deu a facada, que tem 15 anos, que deu a facada que tirou a vida do Isaac, parece que a vida dele não é muito de se ressocializar, até porque ele tinha sido apreendido, por estar traficando pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de crack. Ele foi apreendido pelos policiais, levado a mesma coisa, a unidade de internação, teve esse negócio, ele ficou 24 dias e foi para a rua. Então, o problema é esse, essas avaliações que são feitas, colocam, o menor fica ali comportadinho, na boa, não dá trabalho, obedece aos monitores, procura fazer tudo que é mandado fazer, procura fazer curso, e aí essa sanção que é aplicada, ela vai diminuindo. É uma pena, bem da verdade, né? Essa internação, o prazo dela vai diminuindo. Esse menor, medida socioeducativa. Ele pode daqui a 2 anos, 1 ano e meio, estar na rua. Infelizmente, essa é a realidade, porque a mesma progressão que há para o adulto nas cadeias, existe para o menor. Ele estudou, ele leu livro, ele foi uma pessoa obediente, não deu trabalho. Na unidade, ele tem progressão. E aí, essa internação diminui o tempo, essa medida socioeducativa, o tempo dela é diminuído e ele pode ir para a rua a qualquer tempo. Ou seja, é uma coisa que tem que mudar, infelizmente, tem que mudar, mas eu não vejo muita luz no fim do túnel. Por sinal, eu não vejo nem o túnel. Wagner, vale relembrar, ressaltar que esse tempo de internação, ele é de, no máximo, 3 anos, né? No máximo. Ou até completar 21 anos de idade. O que acontecer primeiro. Então, você que está em casa entender, no máximo, não é 3 anos, não serão 3 anos e 1 dia. 3 anos no máximo. E segundo informações aqui cirúrgicas do Wagner, ao longo desse processo, ao longo desse período, de acordo com o comportamento, de acordo com a evolução social desse menor de idade, esse prazo pode diminuir e diminuir de forma considerável. A cada 3 meses é feita ali uma avaliação, uma entrevista, uma análise e a partir dessa análise, a Justiça
pode diminuir consideravelmente essa pena, esse tempo de internação dos menores de idade. E é o que vai acontecer. Eu imagino esses anjinhos, na verdade, trajado de filhote de Satanás, eles vão se fazer de santinhos ali no momento da entrevista, que tá tudo bem, me arrependi, eu quero voltar para a sociedade, eu tô lendo o livro, eu tô acompanhando tudo. Mas na grande realidade, balela, para logo estar na rua novamente cometendo mais atos infracionais, porque a gente não pode falar que comete crime. A gente acompanhou o enterro do jovem Isaac e um familiar falou o seguinte: se menores de 16 anos têm a capacidade intelectual de definir o destino, o futuro de milhões de brasileiros por meio do voto, por que não o menor de 16 anos não paga de forma total pelos crimes que cometem? Aí tem que falar que é ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Não pode falar que foi preso, tem que falar que foi apreendido. Não pode falar que é criminoso, é menor em conflito com a lei. Mas são criminosos sim, que tiraram a vida de um jovem de família, estudioso, com sonhos, estudante de colégio militar, querido pelos amigos, amado pelos familiares, por causa de um celular. Agora uma família e uma galera, que são os colegas de escola, que agora estão traumatizados, mal conseguem chegar numa sala de aula porque percebem ali a cadeira do Isaac vazia. Mas não, já estão na rua novamente. E se você acha que tem jeito, a própria postura de todos eles no momento em que foram apreendidos já diz muita coisa. Eles estavam debochando dos policiais militares, eles estavam debochando da imprensa, dos policiais civis, crendo com toda certeza absoluta que logo estarão soltos novamente. E é o que vai acontecer, né, Wagner? Ô Marco Viana, olha só. A avaliação para a progressão para a liberdade de um adolescente em internação é um processo contínuo e individualizado, centrado em seu desenvolvimento e reabilitação, e não no mero cumprimento do tempo de condenação. Você já vê que, né, a decisão é do juiz baseada em relatórios da equipe técnica da instituição onde ele cumpre a medida socioeducativa. O processo é avaliado se concentra em alguns pilares essenciais. Plano Individual de Atendimento, o PIA. O PIA é o documento mais importante no processo de avaliação. É um planejamento individual de atividades elaborado pela equipe técnica com a participação do adolescente e também da sua família. Nele são registradas as atividades desenvolvidas pelo jovem e seu progresso, avaliação dos objetivos, escolaridade, frequentou aulas e demonstrou o engajamento, profissionalização, participação de cursos e atividades de capacitação, comportamento, como foi sua conduta na unidade, houve respeito às regras, relações familiares, participação em atividades, progressão da medida. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a progressão de medidas socioeducativas, sendo a internação a mais grave. O adolescente pode passar por regime de internação para vários crimes. Então, você viu que se ele participar efetivamente dessas situações que são colocadas nesse PAI, nesse planejamento de atividade individual, ele vai progredir e vai para a rua. Então, é muito difícil. Eu vi até hoje um crime que aconteceu na Ceilândia, onde 2 menores mataram a família toda. Mataram um pai e 3 crianças. Foram os únicos que eu vi ficar os 3 anos internados. Então, mesmo assim, de qualquer maneira, a internação, o cara está com 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas. Ele pega a pena máxima, 18. Aí ele vai até os 21, entendeu? Então, não existe e ele fica na unidade. E o pior, hein, Wagner? Ele fica na unidade de internação, né, Ailton? Ele continua na unidade com 20 anos, dando trabalho para os monitores, porque o cara já é um homem, mas continua lá na unidade de internação. E quando sai da unidade de internação, o Wagner, Marco Viana, detalhe, a ficha é limpa, a ficha é zerada, né? O indivíduo sai como se nunca tivesse cometido nenhum tipo de delito, nunca tivesse cometido nenhum tipo de crime,
pronto para reiniciar aí a sua vida criminosa agora enquanto maior, viu, Relâmpago? Infelizmente, essas nossas leis aí deixam muito a desejar, principalmente no quesito aí menores em conflito com a lei, viu? Estamos falando de vidas, né? Vidas que são ceifadas por essas sementinhas do mal que infelizmente encontram, né, essas brechas na lei para continuarem aí praticando os seus delitos. É lamentável que ainda seja assim, viu, Wagner? Mas depende da mudança, né? E a mudança depende dos nossos legisladores, como eu falei antes. Ninguém se interessa, o cara se interessa no voto da família do menor infrator, mas ele não vê que esse menor infrator um dia pode chegar a cometer alguma coisa contra alguém da família dele. Né? Enquanto não chega no quintal da casa de quem legisla, eles não estão nem aí. Agora que na hora que bater na casa do quintal, no quintal da casa de algum deles, meu amigo, rapidinho uma comoção dentro do Senado, dentro da Câmara, vira um peteco desgramado, aí criam-se leis para, não, porque tem que mudar. Mas enquanto está sofrendo o pai do Isaac, a mãe do Isaac, o irmão do Isaac, a família do Isaac, que é um rapaz que estudava no colégio militar, que tinha 16 anos, estava no 2º grau do ensino médio, que daqui, no final do ano, no ano que vem, ele terminaria esse ensino médio e entraria, ele queria fazer a mesma coisa que o irmão dele fez, acho que é TI, se eu não me engano, o irmão dele, ele queria fazer o mesmo curso, já tinha essa propensão, já pensava nisso, ou seja, um garoto com 16 anos que já tinha a ideia do que ele queria da vida, enquanto os assassinos 15, 16 e 14 não sabem o que querem da vida, ou melhor, sabem cometer crimes e viver a vida louca. Infelizmente, essa é a realidade. Esperamos que os nossos legisladores, os nossos deputados, que são eles que fazem as leis, que eles vejam com mais carinho, olhem para nós estamos perdendo os nossos jovens para o crime. E o crime está chegando cada vez na porta da nossa casa. Se não fizerem nada, daqui a pouco a gente não vai mais ter o que fazer.